Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. Bom, hoje nós vamos começar a estudar, galerinha, um outro movimento no nosso curso de cinemática, que é o movimento circular e uniforme. É um conteúdo um pouquinho mais elaborado, porque a gente vai ter que rever várias equações que você já usava é, nos outros tipos de movimento, equação da velocidade, equação do espaço, né? E a gente vai ter que reescrever essas equações para que elas sejam úteis no estudo desse movimento, tá? Nós já estudamos movimento uniforme, já estudamos movimento uniforme variado, e agora a gente vai começar nosso estudo de movimento circular e uniforme. Bora para a vinheta, galera. Muito bem, meus amigos. Quando assim que, por que a gente estuda movimento circular e uniforme, né? Desde tempos muito antigos, né, o ser humano descobriu que o movimento circular era alguma coisa útil para o nosso dia a dia, né? Então, simplesmente a roda fez uma grande diferença, né, na locomoção de objetos, né? Então, aí você pensa numa carroça, pensa em troncos para apoiar pedras pesadas e poder locomover isso grandes distâncias sem que a gente faça um grande esforço, né? Então, o movimento circular ele é muito útil para a humanidade. E passou a ser muito foco de estudo quando a gente começou a querer entender, já na Idade Média, o movimento dos planetas, né? Então, desde que a gente começou a pensar no sistema solar, as primeiras ideias era que os planetas ficavam girando em volta da Terra em órbitas circulares, em esferas circulares apoiadas umas às outras, né? E mesmo quando se percebeu, aqui é um desenho antigo, né? E mesmo quando se percebeu que aquele modelo não funcionava, não batia com observações que a gente faz do céu, porque nem tudo que a gente vê à noite, estrelas, lua, e mesmo durante o dia, sol, né, nasce num ponto do horizonte, gira e se põe no outro ponto no ponto oposto do horizonte. Alguns planetas, né, em vários momentos da sua trajetória, ao invés de fazerem um sentido comum a todos os outros, faz um movimento retrógrado. Isso não bate com esse modelo de movimento circular e uniforme que se imaginava inicialmente. Mas mesmo assim, né, que foi proposto lá pelos gregos antigos, né, e mesmo assim, quando perceberam que a observação não batia com a ideia que se tinha do movimento circular dos planetas, as correções implantadas envolviam círculos, né, que eram os epiciclos, aferente, deferente e tudo mais. Isso aí está na história aí da astronomia, né? Então, assim, mesmo quando se percebia que a observação do céu não batia com aquele movimento circular, né, com aquela ideia de movimento circular, as correções introduzidas também eram de círculos. Então, e círculo, lá nos gregos, tomou uma importância muito grande porque eles entendiam a geometria como a linguagem de Deus, né? Eles achavam que Deus tinha escrito o universo usando a geometria. E quer figura geométrica mais perfeita do que o círculo? Então, a trajetória circular, o movimento circular, sempre ocupou a mente dos pensadores desde muito tempo. Tá? Mas, evoluindo na história, né? Quando se começou a usar a roda para a locomoção, aí sua utilidade na prática ficou absurdamente grande, né? Hoje em dia a gente tem carroça, bicicleta, moto, carro, trem, avião, engrenagem de motor, né? Então assim, a importância do movimento circular no nosso dia a dia é gigantesca. Mas você pode estar pensando assim, Sérgio, muito legal o que você falou, tal, não sei o quê, mas eu só estou preocupado com a minha prova, só estou preocupado com o meu vestibular. E aí, né? Então, galera, aí que você tem que focar. A gente vai focar a partir de agora no estudo do movimento circular da maneira que é útil para você, da maneira que vai ser cobrado na sua prova, no seu vestibular, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero te falar por que a gente vai ter que usar novas equações. Por que não pode usar as equações que a gente já tinha antes?
E essa figura aqui, esse exemplo de movimento circular que eu vou te trazer aqui, vai deixar claro para você que não dá para a gente continuar usando as mesmas ferramentas matemáticas, deslocamento escalar, velocidade escalar, aceleração, aquelas ferramentas que a gente usava antes, nesse movimento, elas vão ser trocadas por ferramentas novas que serão mais úteis, até para a gente calcular as coisas mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você pense nesse objeto que está na tela como se fosse um disco. Você pode pensar aquele disco de DVD, se você tem um pouco de conhecimento aí, aquele disco de vinil mais antigo, é para você pensar um objeto rígido, tá? Então é um disco rígido. Tá? Pensa numa tampa de um lixo que tem um formato circular assim, tá bom? E aí, aqui a gente vai fazer uma mancha, você vai pintar na borda dessa tampa, você vai pintar com essa bolinha laranja, e em algum lugar mais interno, a gente vai pintar com essa bolinha verde. Então são duas manchas nessa tampa rígida, tá? Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa estrutura para girar. Então vamos supor que ela vai girar aqui, ó, no sentido anti-horário. Beleza? Então a gente colocou isso aqui para girar. Essa primeira foto aqui foi tirada no instante T0, instante inicial. Depois de algum tempo, essas duas manchinhas, elas vão estar aqui, nessa nova posição, aqui no instante T final. Então o que você tem aí? Um objeto rígido, como essa minha caneta aqui, ó, que simplesmente sofreu, deixa eu fazer aqui ao contrário, né, para ficar como está na figura aí, que sofreu um processo de rotação. Beleza? Girou. Pensa que aqui na ponta temos uma mancha, que é essa manchinha A, e aqui mais perto do centro temos uma outra mancha, não precisa ser no meio não, tá? Qualquer lugar. Temos uma outra mancha, que é a manchinha verde, que eu vou chamar de B. E esse cara está girando no sentido anti-horário. Beleza? É isso que nós temos. Muito bem. Agora, eu vou fazer algumas perguntas e você tem que refletir a respeito para que isso faça sentido, tá? Primeira pergunta. Como é que chamamos o comprimento desta linha, que eu estou pintando de vermelho, por onde passa o objeto A? Bom, o comprimento dessa linha por onde passa o objeto A é o ΔS do objeto A, certo? Vamos ver agora quem que é o ΔS do objeto B. É o comprimento dessa linha aqui, ó. Aí você já percebe que essas ferramentas que a gente usava antes, que são ferramentas que a gente media sobre a estrada, sobre a trajetória, começam a complicar, porque são estradas diferentes, são trajetórias diferentes. Essa outra linha vermelha aqui, ó, é o ΔSB. Claramente, quem faz a curva mais afastada do centro, o comprimento dessa linha é maior. Então, primeira informação, ó, esse slide aqui vai ter só informação conceitual, gente. Anota, porque já vai dar para responder perguntas de vestibular com isso, tá? Então, claramente, o ΔS do carinha A é maior que o ΔS do carinha B. Beleza? Segunda pergunta. Esses dois carinhas começaram esse movimento num certo instante, tempo inicial, e terminaram o movimento aqui num certo instante, tempo final. Então, o carinha A gastou um certo tempo para ir daqui até ali, e o carinha B, que está girando junto, se está girando junto, gastou o mesmo tempo. Então, o ΔT de A é maior que o ΔT de B. Beleza até aqui? Agora a pergunta crucial. Se o ΔS de A é maior que o ΔS de B, então o carinha A está andando um percurso maior que o B no mesmo... Opa, escrevi errado aqui, gente, ó. Escrevi errado aqui. Ainda bem aqui que eu... Não é maior esse tempo, né, gente? São iguais, né? Porque eles começaram juntos, terminaram juntos. Então, uma falha aqui do que eu falei antes. Vou corrigir agora, tá? Começaram juntos, terminaram juntos. Se esse aqui gastou 2 segundos para chegar até aqui, o carinha B também. Eles estão girando juntos. Então, os intervalos de tempo são iguais. Muito bem. Agora, eles gastaram o mesmo tempo, só que o carinha A teve que andar um percurso maior que o carinha B.
Então, o que você pode falar a respeito da velocidade linear desses objetos? Claramente, o carinha A tem que ter uma velocidade linear maior. Ele está andando uma distância maior. E aí, um exemplo que eu quero que você lembre, para você guardar isso, se você já imaginou, né? Pode ser um pelotão do exército, pode ser às vezes tem desfile de escola, né? Em que se forma aquele pelotão de alunos, e chega no momento em que eles têm que fazer a curva. Só que aqueles alunos da frente têm que se manter lado a lado. Aí tem aquela pessoa que está bem perto da esquina, onde está se fazendo a curva, e tem aquela outra pessoa que está lá longe. Vai ter que andar um percurso maior. Elas podem andar do mesmo jeito para fazer essa curva, todos eles alinhados, girando juntos? Não. Quem está perto da esquina vai praticamente ficar marcando o passo ali, só girando o corpo só, devagarinho, né? Enquanto que o último lá do outro lado vai ter que dar passos largos para poder girar junto com todo mundo. Por quê? Porque quem faz a curva por fora anda uma distância maior do que quem faz a curva por dentro. Se está fazendo isso ao mesmo tempo, então, como a distância é maior, tem que andar mais rápido. E aqui você já percebe que essa ferramenta velocidade para estudar esses dois fenômenos, esses dois objetos, é ruim, porque eles estão girando juntos, mas não têm a mesma velocidade. Claramente isso daqui. Então você percebe que a gente vai ter que criar ferramentas novas? Essa que é a ideia. Porque o movimento dos dois é exatamente o mesmo, eles estão girando juntos. Só que um está mais perto do centro, outro está mais longe. Mas as grandezas que a gente conhece, que a gente já estudou, não são idênticas, apesar do movimento ser o mesmo, né? O mesmo movimento circular. Então, o movimento é o mesmo, mas as grandezas, as ferramentas que nós já usamos, não dão o mesmo resultado para esse mesmo movimento. Então, a gente vai ter que criar ferramentas novas para que o mesmo movimento circular chegue nos mesmos resultados, tá bom? Então vamos lá. Eu vou voltar para esse slide daqui a pouquinho, porque eu vou te apresentar agora ferramentas novas. A gente vai voltar aqui. Anota essas diquinhas aqui, ó, porque elas são boas para vestibular, tá? Mas antes de eu mudar de slide, deixa eu só colocar aqui, ó, né? Esse carinha A, ele tem que estar mais rápido que o carinha B. Tá? Então aqui, ó, carinha B, mais devagar, carinha A, mais rápido. Vamos desenhar o vetor velocidade? Aqui, ó, vamos ver se vira uma flechinha bonita aqui, ó. Aqui está o vetor velocidade de A, certo? Opa. Aqui, ó, VA, né? Vetor velocidade de A. E agora aqui eu vou colocar a velocidade de B, é menor, claramente, como a gente já chegou à conclusão, certo? Aqui está o VB. Não ficou legal nesse ponto que eu coloquei, eu vou colocar mais para baixo aqui, ó. VB. Beleza? Então a velocidade do carinha, será que eu consigo pintar aqui dentro para ficar mais visível? Então a velocidade do carinha A, ela é maior, estranho, né? Ela é maior do que a velocidade do carinha B. Beleza? E por que a velocidade é maior? Porque o objeto A está andando uma distância maior que o objeto B no mesmo intervalo de tempo. Muito bem. Então agora eu vou te apresentar algumas ferramentas novas que a gente vai usar no estudo do movimento circular. Aí eu volto para cá, para esse slide, e vou te mostrar como é que é a análise dessas ferramentas novas nesse movimento circular uniforme. Então vamos lá. Então, primeira ferramenta nova, deslocamento angular. Olha a sacada que a gente vai ter que fazer no estudo do movimento circular. A gente vai parar de pensar em linha. Por que a gente vai parar de pensar na linha, Sérgio? Porque a linha de um objeto é diferente da linha do outro. Na trigonometria, ou na geometria, o comprimento dessa linha é chamado de arco. Aqui na física é o ΔS. E deixa eu pegar aqui um azul mais escuro. E na trigonometria, este ângulo que você está vendo aqui, a gente vai chamar de deslocamento angular, símbolo ΔΦ.
Então eles giraram o mesmo ângulo. Então eles sofreram o mesmo deslocamento angular. Então a sacada aqui nessa matéria, meus amigos, é parar de pensar na linha e passar a pensar em ângulo. Essa que é a novidade que essa matéria vai te trazer. A gente vai parar de pensar na linha da trajetória, como você se acostumou até a aula anterior, e vai passar a pensar em ângulo. As análises ficarão mais fáceis. Lá da trigonometria, galera, deixa eu combinar com vocês aqui uma cor de equações importantes aqui. Deixa eu ver uma cor legal. Cor verde. Então, o que tiver em verde, fórmulas em verde, serão as fórmulas mais importantes. Eu vou colocar um monte de fórmula, mas para deixar claro, as em verde são as mais importantes, tá bom? Então, ó, o que não for verde é útil, mas não é a mais importante. Tá? Lá da trigonometria, você estuda a definição de ângulo em radianos. Você sabe que quando você gira uma volta completa, em graus, você girou 360 graus. Em radianos, a gente gira um ângulo de 2π radiano. Sérgio, eu nunca vi isso na minha vida. Tudo bem, isso é coisa lá da matemática. Se você não teve isso em matemática, vai ter em breve. Se não vai ter em breve, vai aprender comigo aqui o que é necessário para a física, tá bom? Então saiba o seguinte, ó, quando você dá uma volta completa em graus, 360 graus, a maior parte de vocês já está acostumado com isso, e existe uma outra medida de ângulo chamada radiano. E quando você dá uma volta completa, você gira 2π radiano, tá bom? Então, e a definição de radiano é essa que eu vou colocar aqui, ó. Então, um ângulo em radiano, que é esse ângulo aqui que a gente está chamando de deslocamento angular, é só você pegar o tamanho desta linha, o comprimento desta linha, que aqui na física a gente chama de ΔS, e dividir pelo raio dessa curva. Então, ângulo é arco sobre raio. É isso que você vai estudar lá nas aulas de matemática. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui bonitinho. Ficou bonitinho, né? Então, vamos agora aqui, ó, falar um pouquinho em unidade. Só um pouquinho, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui tiver em metros, aqui também tem que estar em metros, tá? E isso daqui, ó, então se aqui tiver, deixa eu só voltar que isso aqui não precisa ficar desse jeito. Pronto, ó. Se isso aqui está em metros, isso aqui tem que estar em metros, e isso daqui vai sair em radianos. Radianos. Sérgio, nunca tinha ouvido falar em radiano. Aprende agora comigo, tá? Então tem uma outra maneira de medir ângulo que não é em graus, é em radianos. Muito bem. Agora, se essa medida estiver em centímetro, o raio também tem que estar em centímetro, tem que estar na mesma unidade aqui. Aí o ângulo vai sair em radianos. Agora chegamos aqui, ó, num tópico útil. Velocidade angular. É a velocidade com que o cara gira. Se ele gira devagar, ele tem uma baixa velocidade de giro, uma baixa velocidade angular. Se ele gira rápido, ele tem uma alta velocidade de giro, uma alta velocidade angular. Tá bom? Então, como é que você fazia para achar a velocidade comum, a velocidade linear no movimento uniforme? V ΔS sobre ΔT. Vamos fazer agora um análogo. O símbolo para a velocidade angular não é mais o V, né? O V é a linear que você conhece, então a gente não pode misturar, né? É o ômega, tá bom? Então repare que eu ainda estou usando cor azul, portanto é uma equação útil, porém não das mais importantes, tá? Então velocidade angular, que vai bater aqui onde eu estou, né? Velocidade angular, como é que você pensava aqui? Era o comprimento da linha dividida pelo tempo? Como é que vai ser a velocidade de giro agora? É qual o ângulo que o cara girou, mas tem que ser em radianos, tá? Então, é o deslocamento angular sobre tempo. Isso que vai ser a velocidade angular. Presta atenção agora. Essa formulinha aqui, ela não é das mais importantes, mas ela é útil. Vem comigo agora. O ângulo tem que estar em radianos. Muito bem.
O tempo é em segundos. Então, a velocidade angular vai sair em radiano por segundo. Muito bem. Então, aqui você já tem duas ferramentas importantes. O deslocamento angular, que é o deslocamento que ele gira, vai fazer o papel do ΔS na matéria anterior. A velocidade angular é a velocidade como ele gira, se ele gira rápido, se ele gira devagar, vai fazer o papel da velocidade que a gente conhecia, tá bom? Só que agora eu vou te apresentar mais duas ferramentas. Mas antes disso, você já aprendeu aqui comigo duas ferramentas? Opa, tem um errinho aqui, ó. Deixa eu só corrigir. Eu não consigo ficar sem corrigir esses errinhos, né? Aqui, ó, aqui não é um, né? Aqui é dois. Ferramenta número 2. Pronto. Né? Então, aqui, ó. Então, você já conhece agora duas ferramentas? Vamos ver como é que essas duas ferramentas influenciam naquele fenômeno do slide anterior. Aqui está. Então, agora eu vou parar de usar vermelho e vou usar verde. Lembra que as informações mais importantes estarão na cor verde. Beleza? Então, vamos lá. Então, repare aqui, ó, que tanto o carinha A quanto o carinha B fizeram o mesmo giro, giraram o mesmo ângulo. Então, o deslocamento angular do carinha A comparado com o deslocamento angular do carinha B, já que eles estão girando juntos, eles geraram o mesmo ângulo. Então, esses dois carinhas são iguais. Beleza? Agora, se eles estão girando o mesmo ângulo e no mesmo intervalo de tempo, opa, vamos lembrar a equaçãozinha da velocidade angular? Se eles estão girando o mesmo ângulo e no mesmo intervalo de tempo, então eles estão girando juntos, com a mesma velocidade de giro. Então, a velocidade angular de A e a velocidade angular de B são iguais. Aqui você começa a perceber que a gente está determinando novas ferramentas em que dois objetos que executam o mesmo movimento passam a ter grandezas idênticas. Coisas que naquelas ferramentas lineares não funcionava. Agora, nas ferramentas angulares, funciona. Deu a entender por que a gente está aprendendo ferramentas novas? Tá? Então, agora vamos continuar. Então, você já aprendeu comigo deslocamento angular, já aprendeu comigo velocidade angular. Tá vendo esse espaço que eu deixei aqui, ó? Se você está anotando no seu caderno, deixa um espaço aí, pula. Ah, Sérgio, pulo quanto? O que você usou aqui, pula o dobro, tá? Porque eu vou apresentar novas ferramentas e depois eu volto nesse slide aqui. Você vai entender já já. Vamos agora para a terceira e a quarta ferramenta, frequência. Sempre que você tiver um movimento que seja repetitivo, tá? Não um movimento, mas um fenômeno que se repete com o passar do tempo, você vai ver essas duas ferramentas aparecendo, que é a ferramenta da frequência e do período. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem simples. Quando você pega ali uma mola, pendura um objeto, solta, esse objeto fica subindo e descendo. É um movimento repetitivo. Então dá para se falar em frequência, dá para se falar em período. Quando você tem uma onda, também é uma coisa repetitiva. Dá para se falar em frequência da onda, em período da onda. Nessa nossa matéria do ângulo circular, o que é repetitivo? As voltas. De tempos em tempos, ele faz uma volta de novo. E mais uma volta. Então, é um movimento repetitivo. Se é um movimento repetitivo, dá para a gente falar em frequência e em período. Sérgio, legal, entendi. Então, fala para mim o que é frequência. A frequência é quantas vezes aquele fenômeno é repetido. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, com qual frequência você vai à praia? Vamos supor que você vai à praia, você não mora no litoral e você vai à praia só nas férias. Você fala, Sérgio, eu vou em julho e vou em janeiro, então eu vou 2 vezes por ano. É o número de vezes que você repetiu algo, tá? Se eu perguntar assim, qual frequência você toma banho? Vamos supor que você tome banho todo dia. Fala, Sérgio, eu tomo banho 7 vezes por semana. Legal.
você pode mudar a base de tempo. Você pode falar, Sérgio, eu tomo banho 30 vezes por mês. Eu tomo banho uma vez por dia. Então, é a frequência que você repete aquele fenômeno. O que é frequência nessa nossa matéria atual? É o número de vezes, número de voltas que são dadas no intervalo de tempo. Então, frequência no movimento circular é o número de voltas completadas num intervalo de tempo. Tá grossa esse lápis? Ah, tá, agora entendi. Não vou escrever tudo de novo, é que estava aqui com a caneta grossa. Então, é o número de voltas completadas no intervalo de tempo. Beleza? Então, agora a gente vai para mais uma equação. Ainda não estará em verde, ele estará azul. Então, é uma equação útil, porém, não é das mais importantes. Então, vamos lá. Frequência. O símbolo é a letra F minúsculo, tá? É N sobre ΔT. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pensa comigo, pensa comigo. O que você acha que é esse N? O que você acha que é esse N? Número de voltas. Então tá aqui, ó. Número de voltas. Agora a caneta ficou mais fina, ficou melhor. O que você acha que é esse ΔT? Tempo. Qual a unidade do tempo? Qual a unidade do tempo? Segundos. Né? Então, vou colocar aqui voltas, e esse daqui, segundos. Então, a frequência vai sair em voltas por segundo. Opa! Só que falar voltas por segundo dá trabalho, escrever voltas por segundo dá trabalho. Na física, a gente quer sempre economizar tempo quando é possível. Tá? Então, ao invés de falar voltas por segundo, você vai falar o nome de um cientista que era muito importante nessa época, nesse estudo de coisas repetitivas, tá? Que é o Hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Tá? Então, voltas por um segundo, você troca pelo nome Hertz. Tá? Vou falar aqui como é que se escreve Hertz. Ó. Tá? Então, Hertz é Hertz. Tudo bem? Agora, pega uma caneta vermelha aí, que eu vou te dar uma coisa muito importante. O que seria... Ó, repara que eu estou colocando em verde. Lembra o nosso combinado? As informações mais importantes estarão nessa cor. Tá bom? O que seria 1 Hertz? 1 Hertz é uma volta por segundo. Então, imagina um disco girando uma volta a cada segundo. Deixa passar um minuto inteiro. Se você deixar passar um minuto inteiro, ele vai ter dado 60 voltas em um minuto. Chamamos de 60 RPM. Rotações por minuto. Então, 1 Hertz equivale a 60 RPM. Portanto, de Hertz para RPM, é só fazer o quê? Multiplicar por 60. E de RPM para Hertz, divide por 60. Informação importante. Tá bom? Vamos agora para a quarta ferramenta do movimento circular uniforme. Período. Frequência é o número de vezes que algo repete. E período? É quanto tempo é necessário para que o fenômeno aconteça mais uma vez. Então, por exemplo, aquele é meu primeiro exemplo que eu dei para vocês, qual é a frequência que você vai à praia? Se você vai 2 vezes por ano, só nas férias, do meio de ano e de início de ano, então, quanto tempo demora para o fenômeno acontecer de novo? 6 meses. Então, o período é 6 meses. Tá. Aquele segundo exemplo de quantas vezes você toma banho, qual a frequência que você toma banho, aí você fala 7 vezes por semana. Quanto tempo demora para o fenômeno repetir? Um dia. 24 horas. Entender? Então, período é o tempo que demora para o fenômeno acontecer mais uma vez. Agora, traz para o movimento circular. O que é frequência no movimento circular? É quantas voltas são dadas a cada segundo. Isso é frequência. E o que é período? É o tempo que demora para dar uma volta. Então, anote aí
Período é o tempo de uma e somente uma volta. Muito importante aqui, viu, galera? Vou grifar isso aqui, ó. Uma volta. Então, é o tempo de uma volta. Ah, aqui acabou bloqueando aqui, né? Pronto. E o símbolo de período, qual é o símbolo de período? Tesão, tá? Tesão porque é um tempo. Tempo de uma volta. Beleza? Meus amigos, agora pega a caneta aí, que agora eu já peguei a cor verde aqui, porque agora só equações importantes, tá? Meus amigos, para você entender a equaçãozinha do período, eu vou pedir para você olhar essa equação mais uma vez. Frequência é igual n sobre ΔT. Tá, mas período é o tempo de uma volta. Então, no lugar do n, coloca 1. E no lugar do ΔT é o tempo de uma volta. Como é que chamamos tempo de uma volta? Período, ou seja, tesão. Aqui está a primeira equação realmente importante. Tá? Frequência é 1 sobre período. Ou seja, eu estou querendo fazer um quadradinho bonitinho aqui, esqueci de apertar a tecla, agora vai. Ou seja, agora foi. Ou seja, meus amigos, frequência e período, um é o inverso do outro. Se eu te dou um, você já sabe o outro. Se eu te dou o período, você já sabe a frequência. Se eu te dou a frequência, você já sabe o período. Vamos falar agora nas unidades. No Sistema Internacional, né, período é dado em segundos. E frequência vai ser dado em, que é Sistema Internacional, tá? E frequência vai ser dado em voltas por segundo, ou seja, hertz. Pronto, meus amigos. Então já vimos 4 ferramentas importantes. Vamos voltar naquele primeiro slide para analisar a frequência e o período naquele movimento que a gente estava estudando. Então vamos lá. Estamos aqui. Olha lá, então aqui vamos ver com a tela maior. Eu vou até aumentar o tamanho da caneta, que estava legal isso aqui. Então aqui, ó, o que é frequência? É quantas voltas são dadas a cada segundo. Lembra que esse disco azul é um disco rígido. Se a manchinha A der 3 voltas a cada segundo, a manchinha B está girando junto, também vai dar 3 voltas a cada segundo. Ou seja, as frequências são iguais. Então, a frequência A é igual à frequência de B. Por quê? Porque está girando junto. Se está girando junto, todas as grandezas angulares são idênticas. E período, o que é período? É o tempo para dar uma volta. Se esse carinha A gasta 10 segundos para dar uma volta, o carinha B, que está girando junto, também vai gastar 10 segundos. Então, esses dois carinhas possuem períodos iguais. Olha lá, tudo que é angular é idêntico, porque o movimento é o mesmo, eles estão girando juntos. Agora, o que é linear não é idêntico, porque eles estão andando em linhas diferentes. De aprender? São trajetórias diferentes. Tá? Então, essa que é a sacada dessa matéria. Vamos avançar. Agora, meus amigos, eu quero ir para esse slide aqui, ó. Lembra dessa formulinha, velocidade angular? E essa formulinha que ela é útil, mas não é das mais importantes? Agora nós vamos falar em equações importantes. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou primeiro fazer você pensar em uma volta. Vamos lá. Tudo que eu estou escrevendo em verde é muito importante para poder entender essa matéria, tá bom? Então vamos lá. Se eu pedir para você falar para mim o ΔS de uma volta, o comprimento dessa linha circular, isso aqui é coisa lá da geometria plana, o comprimento dessa linha. Se você pensou πr quadrado, errou, isso é a área, essa área que está pintada de azul se calcula como π raio quadrado. O comprimento dessa linha é o perímetro, é o famoso 2πr, também conhecido como 2 francês. Então tá aqui, ó, 2π vezes o raio, beleza? Deixa eu só voltar aqui
2πr. Essa letra R não está saindo legalzinho. Vou fazer de novo. Pronto, 2πr. Legal. Agora, e se eu pedir para você falar o deslocamento angular de uma volta completa? Ah, Sérgio, 360 graus. Legal, você lembrou em graus, mas não pode nessa matéria usar graus, tem que usar radiano. Uma volta completa corresponde a 2π radianos. Tá aqui, ó. 2π, vou escrever a unidade aqui só para você lembrar. 2π radianos. Beleza? Então, agora que você lembrou esse detalhe aqui, esses dois detalhes da geometria, vamos aplicar esse nosso conhecimento a essa forma. Então, vamos lá. Velocidade angular vai ser igual. Vamos lá. ΔΦ. Pense em uma volta que é mais fácil. O ângulo de uma volta, 2π. E o tempo de uma volta, Tzão, é o período. Ah, Sérgio, entendi. Deixa eu só clicar aqui para poder fazer aquela caixinha de destaque. Pronto. Então, velocidade angular, 2π sobre período. Beleza? Então, você não vai usar essa equação aqui de cima, ó. Você vai usar essa aqui de baixo. Se o exercício te der o período, o que já dá para achar? A velocidade angular, tá bom? Uma outra formulinha que você pode usar no lugar é não usar com período, mas usar com frequência. Qual foi a formulinha que eu deduzi agora há pouco para você? Que período e frequência, um é inverso do outro. Quando o período está embaixo, a frequência está em cima. E é isso que a gente vai usar. Se o período está embaixo, a frequência está em cima. Então é a mesma equação, só que usando frequência ao invés do período. Então você já tem aqui, ó, mais uma equação importante. 2πf. Então, velocidade angular pode ser calculada como 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Um desses dois, período ou frequência, sempre é dado no exercício. Então, se você sabe o período, dá para achar a frequência. Se você sabe o período, dá para achar a velocidade angular. Então, dá uma olhadinha como o nosso número de informações realmente mais importantes já está aumentando e nossa teoria já está tomando um corpo, né? Vamos agora dar uma revisada para você não se perder. Ao invés de ΔS, a gente vai falar em deslocamento angular, que é o ângulo que ele girou. Ao invés de velocidade linear, a gente vai falar de velocidade angular. E como é que calcula a velocidade angular? 2π sobre período. Mas, Sérgio, o que é período mesmo? É o Tzão, é tempo de uma volta. Pode calcular a velocidade angular como sendo também 2π vezes frequência. O que é frequência mesmo? O número de voltas que é dado a cada segundo. Muito bem, esse slide aqui a gente já tinha passado e agora chegamos no último slide da teoria, antes da gente fazer exercício. Tópico número 5, equação mais importante. Opa. Ela não tem um nome, você pode chamar de equação fundamental, mas repare que eu dei o nome que ela precisa ter para você entender. É a equação mais importante do movimento circular e uniforme. Tá? Essa equação ela vai relacionar a velocidade linear que você usava antes com a velocidade angular que a gente está usando agora, né? Aquele ômega que a gente está usando agora, tá bom? Como achar a relação entre uma e outra? Vamos lá. Eu vou partir daquela equação que você conhece. Velocidade linear é o deslocamento escalar sobre tempo. Então tá. No lugar de ΔS, volta aqui para você lembrar. Pensa em uma volta. ΔS é o comprimento desta linha, é 2πr. Então vamos lá. Então no lugar do ΔS, eu vou colocar 2π vezes o raio. Muito bem. E no lugar do ΔT, já que esse aqui é o ΔS de uma volta completa, eu tenho que pegar o tempo de uma volta completa, mais conhecido como período. Opa, dá uma olhadinha quem apareceu aqui. Apareceu 2π sobre período.
Volta naquele slide. 2π sobre período é como a gente definiu a velocidade angular. Se 2π sobre período é a velocidade angular, a equação mais importante na matéria, ela é tão mais importante que nem de verde eu vou pintar ela com uma outra cor para que ela se destaque ainda mais. Vou pintar, curiosamente, com a mesma camisa que eu estou, de laranja. Tá? Então vamos lá. Velocidade linear é igual o ômega vezes o raio. Galera, V ômega R é a equação mais importante do movimento circular uniforme. Deixa eu dar um destaque aqui para você se ligar aí e perceber que essa equação é importante. Beleza? Vamos lá então. O que é esse V mesmo? Velocidade linear, aquela que você já estava acostumado. Qual é a unidade? Metro por segundo. O que é esse ômega mesmo? A velocidade nova, a velocidade angular. Qual é a unidade? Radiano por segundo. E o que é esse R mesmo? É o raio, é a distância do objeto até o centro da curva, né? Então o raio é dado em metros. Pronto, está na tela a equação mais importante do movimento circular e a minha sugestão é que você comece por essa equação. E agora, o mais útil dessa aula, o resumo, para você entender em ordem, desde a coisa mais importante que eu falei até as coisas de menor importância. Então, ó, resumindo. Vamos começar então com a coisa mais importante que eu falei. Qual foi a número 1, a mais importante? V igual a ômega vezes raio, para te ajudar a decorar, V ômega raio. Esse ômega é a velocidade angular, V ômega raio. Tá? Então, V ômega raio. Então, aqui está a equação mais importante, V ômega raio. Nos exercícios, tenta começar por essa. Tá? Aí, você vai perceber que o cara não deve ter te dado o ômega. Então, você vai precisar calcular o ômega. E aí você vai lembrar a segunda equação mais importante, 2π sobre período, tá? Ou 2π vezes frequência. A quarta equação mais importante que eu falei hoje, a quarta coisa mais importante que eu falei hoje, é a relação entre frequência e período. Um é inverso do outro. Então, se eu tenho frequência, dá para achar o período. Se eu tenho período, dá para achar frequência. E a quinta coisa mais importante de hoje é quando eu faço você pensar em uma volta e te pergunto quanto vale o ΔS de uma volta, é o comprimento da trajetória circular, é 2πr. Agora, se eu peço para você falar o ângulo de uma volta, em radianos, 2π radianos. Beleza, meus amigos? Então, esse resumo aqui é bom, viu? Em todos os exercícios aí, você vai ver que eu vou seguir esse resumo para matar as questões. O que é importante para você poder matar exercícios dessa matéria? Importante é você saber quem é quem dessas letrinhas todas aí. Vamos lá, fazer um resumo aí. O que é o V? Velocidade linear, aquela que você está acostumado. O que é o ômega? Velocidade angular, a velocidade de giro. Tá? O que é o R? É raio. O que é o tesão? Período, tempo de uma volta. O que é o F? Frequência, número de voltas dada a cada segundo. Muito bem, meus amigos. Chegou aquele momento que eu faço uma pequena pausa e peço para vocês se inscrever no meu canal, tá? E também é o momento em que eu peço para você divulgar o meu canal para seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp da galera da sua turma, tá? Pega um vídeo meu aí, coloca o link, dá uma distribuída nisso daí, para que o meu canal ganhe mais divulgação e que isso possa ajudar mais pessoas aí, tá bom? Muito obrigado, então, pela ajuda, meus amigos. Aos meus alunos que não são presenciais, um grande abraço aí, um grande esforço aí para vocês, tá? E os meus alunos que são presenciais, um grande beijinho. Manda mensagem aí, todo mundo, tá? Que esse negócio de mandar mensagem no vídeo, de você clicar lá no joinha e tal, isso ajuda também a divulgar, tá bom? Vamos lá, então, para exercício, meus amigos. Tá? Então, vamos lá, vamos treinar essas ferramentas aí.
VUNESP 2022, galerinha. Vamos que vamos. Alguns dos movimentos de um salto realizado por uma ginasta são mostrados na figura. Então, repare aqui, ó, ela está de ponta cabeça, aí ela ficou de pé. Então, o corpo dela teve que girar. Ela não voltou a ficar de ponta cabeça, então ela não girou uma volta completa no corpo dela. Ela girou meia volta. Tá? Então, repare aqui, ó, a cabeça estava apontando para baixo, e em nenhum momento volta a apontar para baixo, né? Ela só vira meia volta. Muito bem. Entre as posições P1 e P2, a atleta efetua. Então aqui, ó, não aparece na figura, mas aparece no texto. Eu tinha falado meia volta, né? É o que a figura me levou a crer. Por isso que o texto é importante. A atleta efetua 2 voltas e meia. Então, vamos grifar isso aqui, gente, ó. Então, o número de voltas 2 voltas e meia, certo? Então vamos anotar isso, gente. Então, N 2 voltas e meia, certo? Em um intervalo de tempo de 1,25 segundos. O que me vem na cabeça? Se eu sei o número de voltas, se eu sei o tempo, você lembra a ferramenta de frequência, galera? Ó, frequência, número de voltas sobre tempo. Então já me veio na cabeça que dá para achar frequência. Tá? Então já dá para achar frequência. Vamos achar frequência? Frequência, essa formulinha é das mais importantes? Não, mas ela é útil. Frequência, número de voltas no intervalo de tempo. Então vamos lá. Frequência é igual. Número de voltas, 2 voltas e meia. Em quanto tempo? 1,25 segundos. Se você reparar, o número de cima é o dobro do número de baixo. Então a frequência é 2 voltas a cada segundo, ou seja, 2 Hz. Então a frequência nós já achamos. Nessa parte do salto, a velocidade angular média de rotação do atleta é? Agora aparece a pergunta. A pergunta é quanto vale a velocidade angular? Então, a pergunta é quanto vale o ômega. Tem duas formulinhas para calcular o ômega. Vamos lembrar? Vou lembrar aqui do ladinho. Ó. Então aqui. Ômega 2π sobre período, ou a formulinha que eu vou usar agora, ômega 2π vezes frequência. Então essas duas fórmulas servem para você calcular o ômega. Como nesse exercício eu já sei a frequência, então é essa formulinha que eu vou usar, tá bom? Então, velocidade angular, 2π, e a frequência é 2. Sérgio, mas você não vai trocar o π por 3? Normalmente não precisa, viu, galera? Olha lá nas alternativas que aparece π. Se precisar trocar, ele vai te dar no exercício, ó, π igual a 3, tá? Mas normalmente não é necessário. 2 vezes 2, 4, π radiano por segundo. Isto é a velocidade de giro. Tá certo, né? Se ele gira 2 voltas por segundo, então o ângulo que ele gira é 4π por segundo. Né? Uma volta é 2π, 2 voltas é 4π. É isso aí. Número 2. Vamos que vamos. O modelo atômico no início do século XX propôs que o elétron se move em órbitas circulares em torno do núcleo atômico positivo, sendo que os níveis de energia permitidos para essas órbitas são quantizados. Isso implica que valores discretos para possíveis raios das órbitas dos elétrons do átomo. Considere o raio de menor energia, 5 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? Então tá bem pequenininho aqui, ó. Então, raio 5,3 vezes 10 a menos 9 metros. Muito bem. A velocidade escalar, ó lá, está em metro por segundo, é o V. Então, a velocidade escalar vale 2,2 vezes 10 a sexta metros por segundo. E ele está te dando o valor do π
3,14. O período de translação do elétron e o modelo atômico descrito acima são, respectivamente, quer saber o período. Então, eu quero que você pense na equação mais importante da matéria. Eu quero que você sempre volte na equação mais importante. Tente começar por ela. Não vai resolver sempre, mas isso vai resolver a maioria. V ômega raio. Lembrou? Velocidade ele deu, raio ele deu. Ele não deu o ômega. Mas qual que é a formulinha do ômega mesmo? 2π sobre período. Opa, deixa eu colocar aqui, peraí. Pronto. 2π sobre período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas equações. Velocidade é igual 2π sobre período vezes o raio. Percebeu? Como ele quer saber o período, eu vou jogar o período para cima, a velocidade para baixo. Então, período vai ficar 2πr. Então, o período foi lá para cima, a velocidade vai lá para baixo. Sobre V. Muito bem. Então, agora vamos trocar letrinha por número. 2, o π ele deu como 3,14, então aí você substitui. Repare que nas alternativas não tem o π, então é para substituir. O raio, 5,3 vezes 10 a menos 9, 5,3 vezes 10 a menos 9, e a velocidade, 2,2 vezes 10 a sexta. 2,2 vezes 10 a sexta. Então agora aqui a gente vai fazer na calculadora para ganhar tempo. E essa continha aqui, ó, tá? E eu vou deixar as potências de 10 por último, tá? Então vamos lá, calculadora, para ganhar tempo, dá um help. Então vamos lá. Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 5,3. Isso vai dar 33,284. Dividido por 2,2. Então deu 15,2. Como aqui, ó, só tem dois números, então eu vou pegar só dois números aqui também. 15,12, vou arredondar para 15. 15. Aí ficou 10 a menos 9. E o 10 a sexta que está embaixo, lá da matemática, você pode jogar lá para cima, só que na hora que você joga para cima, inverte o sinal, fica 10 a menos 6. Então esse período vai dar 15 vezes 10a, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Menos 9 com menos 6 dá menos 15. O que esse 10 a menos 15 quer fazer mesmo? Ele quer que a vírgula ande para a esquerda 15 casas. Como aqui as alternativas estão em notação científica, então eu vou fazer essa vírgula andar para a esquerda só uma casa, e aí desconta 1 aqui no expoente. Então vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 14 segundos. Esse é o tempo previsto pela teoria de Bohr. Então esse modelo aí é o modelo de Bohr, previsto pela teoria de Bohr, para que o elétron dê uma volta completa aí em torno do núcleo. Portanto, a alternativa correta, letrinha A de amor. Certo? Já fizemos a questão número 2. Vamos agora para a questão número 3. Você está vendo uma imagem belíssima aí do foguete brasileiro, o VLS, né? E a base brasileira de lançamento de foguete, né, lá de Alcântara, que foi destruída num acidente alguns anos atrás, foi completamente destruída essa base de lançamento. A base de a parte de controle, né, que fica ali na região, não foi destruída, mas essa estrutura que você está vendo aqui foi realmente destruída. Uma pena que foi destruída no momento em que tinha engenheiros, tinha cientistas ali na base preparando para um lançamento de um foguete que seria lançado nas próximas horas, nos próximos dias, não sei ao certo. Então, toda aquela equipe de técnicos que estavam ali vieram ao óbito, né, com a explosão aí desse foguete na base, né? Então, foi uma perda muito grande em dois sentidos, né? Uma perda enorme material, porque a base foi destruída, e uma perda em recursos humanos, né? Os nossos engenheiros e técnicos que estavam ali.
né? E até hoje, já passado aí mais de 10 anos, a gente não voltou a operar essa base em condições aí de operação normal que era antes, né? Também tem um problema de investimento na área. Muito bem, meus amigos. Questãozinha 3. As vantagens de se construir base de lançamento foguete nas proximidades da linha Equador terrestre é que o foguete já parte com uma velocidade maior dada pela rotação da Terra. Então, isso daí é muito útil para você lançar foguetes geoestacionários ou foguetes, sondas que vão ficar orbitando, né, para utilização normalmente civil. Para a utilização militar, não há tanto essa necessidade de lançar foguetes próximo à linha do Equador. Por que próximo à linha do Equador é mais interessante? Porque é na linha do Equador que a gente está mais afastado do eixo de rotação da Terra. Você acabou de ter uma aula comigo no circular. Você sabe que quanto mais longe do eixo, do centro da rotação, a sua velocidade é maior. Então, se você fizer uma base de lançamento na linha do Equador, você vai economizar muito combustível, porque o foguete já tem uma velocidade devido ao giro da Terra. Ah, mas Sérgio, não dá para fazer um lançamento de foguete longe da linha do Equador? Dá, mas você vai gastar muito mais, porque ele já parte de uma velocidade menor, você vai ter que gastar mais em combustível para ele poder ter aquela velocidade. Entendeu? Então é mais vantajoso do ponto de vista financeiro. Tá? Lançamentos chegam a ser 10 vezes, quase 100 vezes mais barato do que em outras regiões. Né? Tanto que os Estados Unidos está cogitando fazer alguns lançamentos que são feitos lá na Flórida, né, que é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, de trazer esses foguetes para Alcântara e lançar aqui do Brasil. Né? Então você vê, trazer o foguete para cá, tem que trazer equipe, vai montar o foguete aqui, tudo isso ainda vai sair mais barato, entendeu? Do que lançar direto lá de solo americano. Então é realmente uma vantagem para alguns tipos aí de sondas aí que são colocadas através de foguetes, tá? Então o Brasil tem uma das bases mais próximas da linha do Equador, que é a base de Alcântara. Sendo a velocidade angular de rotação igual a π sobre 12 radiano por hora, vamos anotar, π sobre 12 radianos por hora. Você viu onde caiu essa questão, galera? Lá na VUNESP. E supondo que a base de Alcântara, o raio seja de 6.360 km, então raio 6.360 km, a velocidade escalar de um foguete instalado nessa superfície vale? Então a pergunta é, então você tem aqui, ó, essa base aqui, ó, essa base está girando junto da Terra. A pergunta é, qual é a velocidade desse objeto que está ali? Sérgio, então a gente não está parado? Em relação ao eixo, não, a gente está girando. Né? Meu, você sabe o raio, sabe o ômega, que é a velocidade? Equaçãozinha mais importante na matéria. V ômega raio. Então, a velocidade linear, o ômega, π sobre 12, e o raio, 6.360 quilômetros. Então, essa velocidade vai dar, ó, deixa o π quietinho, então você vai dividir 6.360 por 12. Calculadora, para ganhar tempo. 6.360 dividido por 12, 530 vezes π quilômetros por hora. Meus amigos, deixa agora eu passar isso para velocidade. Eu vou multiplicar pelo π. Eu quero bater um papinho com vocês rápido a respeito dessa velocidade. Então vamos lá. Vezes 3,14, 1.664 km por hora. Esta é a velocidade de uma pessoa que está sentada numa cadeira e assistindo essa aula, se ela mora lá em Macapá, que está sobre a linha do Equador. Então, um foguete que sai dali já tem essa velocidade. Olha a vantagem. De entender? Ah, mas Sérgio, essa velocidade é tão grande, por que a gente não percebe? Porque a gente não percebe velocidade. O que a gente percebe é a alteração de velocidade. Quando o carro acelera, você sente na sua cabeça. Quando o carro freia, você sente na sua cabeça. Mas quando o carro mantém velocidade constante, a gente não sente nada. E o movimento da Terra tem velocidade constante. Então a gente não sente nada. Entender? Outra coisa. O que aconteceria se a Terra parasse por uma fração de segundo?
por uma fração de segundo, você ia continuar em linha reta. Você e tudo que está à sua volta, né? Então, a Terra para, mas não para a casa, não para o prédio, não para a árvore. Tudo por inércia vai seguir em linha reta, com essa velocidade aqui, ó. 1.500 e tanto, né? 1.664 km por hora. Tá? Então é muito rápido. Se você quiser aqui, eu vou até dividir por 3,6, só para você ver essa velocidade em metro por segundo. 460 metros por segundo. Tá? Ou seja, em um único segundo você já vai ter andado 460 metros. Ah, uma vez eu estava dando essa aula e estava dando essa explicação, aí teve um aluno que falou assim, Sérgio, um aluno que era da roça, assim, né? Muito simpático, muito, né? Foi fazer geologia anos depois lá na USP. Um cara que eu lembro até hoje com muito orgulho, muita alegria. E ele falou, Sérgio, não. Eu falei assim, se a Terra parar, ferrou, porque vai tudo, né? Mas a gente não para, né? Pela inércia a gente segue, né? Ele falou, não, Sérgio, eu me agarro no pé de palmito lá, ó, quero ver alguém me tirar. Aí eu falei assim, ó, vai você, o pé de palmito, a raiz e tudo. Ele falou, não, o pé de palmito, não, ele agarra no chão, não sai, Sérgio. Eu falei, tá. Então quem vai segurar o oceano? O oceano vai cobrir o continente, né? Se a Terra para, a água avança, continua. Deu para entender? Vamos lá, gente. Tocando então aqui, exercício, letrinha E de helicóptero. Vamos que vamos. Então já foi a letrinha E, meus amigos. Meus queridos, vamos então para o exercício número 4. O escalpelamento é um grave acidente que ocorre nas pequenas embarcações que fazem transporte de ribeirinhos no rio Amazonas. O que é o scalp, né? É retirar a pele do couro cabeludo. Então, você arranca essa pele aqui, né? Você fica sem o couro cabeludo, fica aqui direto no osso, né? Tá? Isso é muito triste porque é muito comum lá na Amazônia. Você tem aqueles barcos e entre o motor do barquinho, tipo uma canoa, manja, tipo uma canoa, e entre o motor e a hélice tem um tubo que leva esse movimento para a hélice, né? Tem um eixo ali. Então o que acaba acontecendo? As mulheres lá no Amazonas é muito comum, é cultural lá, usarem cabelos muito compridos, até a cintura ou até mais. Então a pessoa está lá no barquinho, né, naquela canoa, aí o cabelo da mulher enrosca naquele eixo e aquele eixo vai girando. Como ele está girando muito rápido, em questão de fração de segundo a mulher já está com a cabeça lá, sendo com a cabeça, o cabelo sendo arrancado ali no motor do negócio, entendeu? É muito triste, é muito triste. Olha o que ele fala. O acidente ocorre quando fios de cabelo longos são presos ao eixo desprotegido do motor. As vítimas são mulheres e crianças que acabam tendo o couro cabeludo arrancado. Um barco típico que trafega nos rios da Amazônia, conhecido como rabeta, possui um motor com um eixo de 80 milímetros. Tá? Então, 80 milímetros de diâmetro. Vamos passar para raio, né, galera? Então, aqui, ó, diâmetro 80 milímetros. Você sabe que o diâmetro, deixa eu fazer aqui, ó, para quem não sabe, né? Para quem não tem conhecimento aí, ó, da geometria, né? Então, aqui, ó, diâmetro, eu vou pintar aqui de vermelho, tá? É a distância de uma ponta até a outra, ó. Isto é o diâmetro, tá? Isto é o diâmetro. Deixa eu só escrever de novo aqui, ó. Isso é o diâmetro. E raio é a medida do centro até a beirada. E isto é o raio. Certo? Aqui o raio não ficou muito visível nessa cor, né? Então aqui eu vou usar o azul aqui nessa tela, nesse fundo, não ficou legal. Então, raio é a distância do centro até a beirada. Isso é o raio. Como o diâmetro é de uma ponta até outra ponta e o raio é só da metade até aqui, então o diâmetro é o dobro do raio ou o raio é a metade do diâmetro. Então, se o cara te deu diâmetro 80, você sabe que o raio é metade disso. Então, o raio 40 milímetros. Sérgio, pode deixar em milímetro? Pode.
Ah, mas eu quero passar para metro. Então, vamos lá. Mili é milésima parte. Então, para passar para metro, você divide por 1000. Deixa eu só fazer esse carinha aqui andar um pouquinho mais para a esquerda aqui. Ah, por que você não quer andar comigo aqui? Ah, bom. Ufa. Pronto. Então, então divide por 1000. Dividir por 1000 é fazer a vírgula dar para a esquerda 3 casas. 1, 2. Então vai ficar 0,040. Aí tá em metro, ó. Então tava aqui, ó, né? Então, mili é a milésima parte do metro. Então, dividir por 1000. 1, 2, 3. Então ficou 0,040 metros. Agora tá em metro. E a gente achou o raio. Que mais? De diâmetro, e esse motor, quando em operação, executa 3.000 RPM. Isso é frequência. 3.000 voltas por minuto. Ah, Sérgio, eu quero passar para Hertz. Tudo bem, então você vai fazer aqui conta, divide por 60. Então, de RPM, vou fazer embaixo, aqui embaixo também tem espaço. De RPM para Hertz, que conta que você faz? Você vai dividir por 60, porque cada minuto possui 60 segundos. Então, 3.000 por 60, aqui não vou nem usar a calculadora, gente, que é mais rápido fazer aqui na mão. Cortou, cortou. 30 por 6 é 5, e ainda sobrou um zero, então é 50 Hz. Pronto. Então, ele te deu o diâmetro, nós sabemos o raio e sabemos a frequência. Tá. Considerando nessa situação o escapelamento a um fio ideal que não estica e não desliza preso ao eixo do motor, e o tempo médio de reação humana seja de 0 segundos, ou seja, quando a mulher percebeu lá que o fio foi cobrido, ela demora 0 segundos para tentar impedir. Então, 0,8 segundos é menos do que 1 segundo, hein? Então, intervalo de tempo, ó, intervalo de tempo menos do que 1 segundo, 0,8 segundos. Beleza? Continuando aqui, ó. O tempo necessário para o condutor desligar o motor. Então, o motorista ali, o piloto ali do barco está muito atento, ele viu, pum, já desligou. Mesmo assim demora, né? Demora menos do que 1 segundo. É correto afirmar que o comprimento desse fio que desenrola sobre o eixo do motor nesse intervalo de tempo, então o fio ele vai enrolando ali, ó. Então ele quer saber o comprimento dessa linha. Opa, comprimento da linha não é ângulo, é comprimento da trajetória. Então ele quer saber o ΔS. Então essa que é a pergunta, gente, o ΔS, tá? Você vai partir da onde? Parta da equação mais importante da matéria, V ômega raio. Sérgio, mas eu não tenho a velocidade. Eu sei, mas você quer o ΔS e tem o ΔT. Então você começa a juntar com as outras fórmulas. Velocidade, eu posso escrever ΔS sobre ΔT. Sérgio, mas eu não tenho ômega. Mas você tem a frequência. Então você tem que lembrar aquela formulinha do ômega que tem frequência. Então, ômega é 2πf, né? Então, ômega, vou até escrever aqui embaixo, ó. Ômega é 2π vezes frequência. Então, no lugar do ômega, eu vou escrever 2πf vezes o raio. Muito bem. Aqui, ó, a dot π igual a 3. O ΔS é o comprimento do fio, que a gente normalmente para comprimento a gente usa o símbolo L, tá? Então o ΔS é o que a gente quer saber, tá? 2 é número, π ele falou para adotar como 3, então aqui 2 é número, já está aqui. Π vale 3, a frequência 50 Hz, o raio 0,04 metros, 0,04 metros, e esse ΔT que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Quanto tempo que é? 0,8. Pronto. Então agora, para matar esse exercício, é só fazer essa conta aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300. Vezes 0,04 vezes 0,8, certo? Esses dois zeros aqui, ó, mata essas duas casas com vírgula,
Então fica 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0,8. 12 vezes 0,8, galera, vai dar 9,6 metros. Olha o tamanho do fio de cabelo que gira ali, que enrosca ali em 0,8 segundos. Ou seja, mesmo que a pessoa seja muito rápida ao desligar o motor, uma pessoa dificilmente vai ter um cabelo desse tamanho. Então, muito antes dele desligar o motor, o cabelo já foi arrancado. Olha que triste isso daí, tá bom? A alternativa correta, como ele quer o valor mais próximo, então é para arredondar, tá? Então, o valor mais próximo de 9,6, 10 metros. A alternativa correta, letrinha E de helicóptero, galera. Beleza? Vamos então agora para nossa último exercício, meus amigos. Esse vídeo ficou um pouco mais longo aí porque eu dei várias dicas, a teoria falei com calma, também falei de outras coisas durante o exercício, como eu vou falar agora. Satélite geoestacionário. Pega lá uma caneta vermelha, galera. Tem dica para satélite geoestacionário. Você vai anotar essas dicas aí. E eu nem li o exercício, eu vou anotar essas dicas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Satélite. Tem muita coisa que eu acabo ensinando no decorrer dos exercícios, né? Que não dá para a gente ver na teoria, a gente vê no exercício. Satélite geoestacionário. Sérgio, satélite geoestacionário significa que ele está parado? Não, meu querido. Se tivesse parado, caía na Terra. Então não pode estar parado. Ah, mas está escrito estacionário aqui. Estacionário, mas está escrito geoestacionário. Significa que ele está estacionário em relação à superfície da Terra. E você sabe que a Terra não está parada, ela está girando. Então esse satélite está girando junto. Essa que é a informação. Então, para que serve um satélite geoestacionário? Bom, a gente tem vários aqui no Brasil, né? Isso é usado para telecomunicações, para mapeamento do solo. Então, por exemplo, se você assiste algum jogo de futebol que está acontecendo na Europa, tá? É porque em cima da Europa tem um satélite, o sinal do jogo é transmitido para aquele satélite que está lá em cima e está lá em cima o tempo inteiro. Aí essa informação é passada para um outro satélite que está no meio do caminho entre a Europa e o Brasil e para um outro satélite que está sobre o Brasil. Então a informação é passada. Quando chega no satélite que está sobre o Brasil, e está o tempo inteiro sobre o Brasil, então ele tem que estar acompanhando o movimento do Brasil, esse satélite pega essa informação e manda aqui para as bases de recepção do sinal. E dali é transmitido para o resto do Brasil. Tá? Então, assim, isso se você assiste TV a cabo. Se você tem na sua casa TV via satélite, a sua antena está apontada para um local que é justamente onde está o satélite de telecomunicações. Tá? Se você mora na parte norte do país, e a sua antena parabólica tem que estar mais apontando bem para o alto, porque o satélite está ali, na região sobre a linha do Equador. Se você mora na região mais ao sul do Brasil, então o seu satélite não está, a sua antena parabólica não está apontado para cima, né? Ele tem que estar apontado para o satélite. Como o planeta faz curva, né? Ele tem que estar apontado para uma região mais próxima ao horizonte. Se você mora em São Paulo, por exemplo, a sua antena parabólica ela tem que estar num certo ângulo que atinge o satélite, tá bom? Essa é a ideia. Então, primeira dica importante para satélite já estacionário. Anota aí, primeira dica, ele está girando junto com a Terra. Se ele está girando junto com a Terra, o tempo que ele demora para dar uma volta é o tempo que a Terra demora para dar uma volta. Então, o período do satélite é igual ao período da Terra. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta? 24 horas. Esse é o satélite, o período do satélite geoestacionário. Ele demora 24 horas para dar uma volta. Tá?
Segunda dica, esse período tem que ser constante, porque se não for constante, ele vai sair da posição. Aí você não consegue apontar para ele. Para que esse período seja constante, a órbita dele não pode ser elíptica, porque ora ele estaria mais perto da Terra, ora mais longe, o período ia alterar. Então ele tem que ter órbita perfeitamente circular, tá? Então vou anotar aqui, ó, órbita circular. E a órbita só vai ser circular se ele estiver girando sobre a linha do Equador. Então, terceira dica aqui, ó, sobre a linha do Equador. Eu não estou gostando da minha letra, galera. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui mais rapidamente. Eu vou fazer um pause e aí quando eu voltar já vai estar tudo escrito bonitinho, tá bom? Pronto, galerinha, bem melhor, mais fácil de você ler. Satélite já estacionário, período dele 24 horas, está girando junto com a Terra, órbita circular e sobre a linha do Equador, tá bom? Então quem mora em Macapá, que está sobre a linha do Equador, a antena parabólica tem que apontar exatamente para cima, que é onde está o satélite. Quem mora em outras cidades mais próximas, mais ao centro do país ou ao sul do país, tem que ficar com um certo ângulo em relação à superfície para poder chegar no satélite. O satélite está girando junto com a Terra, nem mais rápido nem mais devagar, por isso que você aponta o satélite, aponta a antena uma vez só e não precisa ficar apontando toda hora, porque o satélite não sai do lugar geoestacionário, ele está acompanhando o nosso movimento, tá bom? Então vamos lá, gente. Considerando o satélite geoestacionário nas condições descritas, é correto afirmar que sua velocidade escalar é igual das antenas fixas? Velocidade não, né? Porque como o satélite está mais longe do centro do eixo de rotação da Terra, a velocidade dele é maior se ele está girando junto, né? Então lembre nisso da aula, tá? Ele está girando junto, tá? É a mesma velocidade angular, tá? Vou até escrever isso aqui. Então a velocidade angular do satélite, então o ômega, então, o ômega do satélite é igual ao ômega da Terra. O ômega do satélite é igual ao ômega da Terra. Beleza? Então, letra A, furada. Seu período de translação ao redor da Terra é próximo de 12 horas? Não, é 24 horas. É o tempo que a Terra demora para dar uma volta. Joga fora a letra B. Sua aceleração é igual a zero? Não, galera, está fazendo curva. Se ele está fazendo curva, a aceleração dele é a aceleração centrípeta. Tudo bem? Letra D. Sua velocidade escalar não depende da sua massa? É essa daqui, gente. É a letra D que é correta. Por quê, Sérgio? Porque a velocidade dele depende do ômega e do raio da trajetória dele, né? Lembra que ômega é 2π sobre período. Repare que nessa equação não aparece massa, então não depende da massa realmente. E vamos provar que a letra E está errada. Sua velocidade escalar é menor que a das antenas? Se a velocidade escalar fosse menor, ele ficaria cada vez mais para trás e teria uma hora que a gente perderia contato com esse satélite. Ele tem que estar girando junto para você apontar a antena uma vez e ficar bonitinho, tá bom? Então não é a letra E, tá? Então a alternativa correta, letrinha D de dado. Muito bem, meus amigos, e assim chegamos ao final dessa primeira aula de voo circular. Ficou uma aula mais longa porque o conteúdo é um pouquinho mais difícil. Vai ter mais aulas ainda, acompanhe as próximas aulas também, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, beijinho a todos e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!